Fala, gente linda! Tudo bem com vocês? Está começando aqui o segundo episódio do CovaCast, o meu podcast, né? O podcast do Bruno Kowaleski. Mas enfim, o primeiro episódio foi um sucesso, tivemos 4 visualizações, muita gente vendo, né, gente? Isso não é pra qualquer um. Até esse, sei lá, essa gratidão por 4 views me fez lembrar um vídeo no YouTube muito bom. Se você puder pesquisar, e ver, é maravilhoso. É um menino no YouTube que ele fez um canal. E esse canal conseguiu atingir a incrível marca de 1 inscrito. E ele grava um vídeo de tipo 10 minutos, chorando de gratidão por esse único inscrito. Eu acho maravilhoso. Sério, se você puder, pesquisa depois esse vídeo, que ele é muito legal de ver. Ele fica assim, nossa, muito obrigado, vocês estão colaborando muito pro crescimento do canal. E ele colocou no plural, sendo que é só uma pessoa que se inscreveu, né? Ai, gente, socorro, acho isso incrível. Mas enfim, vou dar alguns updates desde o meu último podcast, da última gravação, do que aconteceu de lá pra cá. Sabe aquele livrinho lá do Jardim Secreto que eu falei que eu queria tanto? Pois então, meus amores, eu tô com ele na mão. Tô aqui o tempo todo, tô desenhando, tô pintando, tô adorando. Sério, porque eu tava precisando de alguma coisa pra fazer pra me distrair que não tivesse relacionado à tecnologia. Porque o tempo todo, assim, eu vou me informar, assistir um jornal, é olhando no computador. Eu vou trabalhar, é olhando no computador. Eu vou assistir um Netflix, computador. E fica sempre olhando pra tela, não sei o que, a visão começa a desgastar. Eu nunca usei óculos, mas assim, de tanto ficar usando tela, 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 é capaz até que no futuro eu precise usar, né? Pós-quarentena eu preciso ir num oculista, ir num oftalmo, porque tá complicado, meus amigos. Essa luz toda assim entrando na minha córnea é complicado, entra de uma maneira avassaladora. Pois então, segunda ou foi terça, não me lembro. Eu aproveitei o meu horário de almoço, né? E fui até o shopping, peguei um Uber, fui para lá, comprei o livrinho que eu queria, os lápis de cor, e descobri que, gente, essas coisas é cara, né? Pelo amor de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais se assustavam com o preço de material escolar. E é claro que tem inflação e esse valor muda todo ano. Mas eu fui sentir o preço dessas coisas quando eu fui no shopping. Tá certo que eu comprei no shopping, né? E obviamente tudo no shopping é mais caro. Mas assim, eu fui pegar uma caixa de lápis de cor que na minha cabeça, 12 cores, ia custar no máximo R$ 15. Não sei por quê, não sei por quê. Eu tinha essa noção de preço. Pra mim seriam uns R$ 15. E daí eu fui chegar lá, eu paguei tipo 30. E nem foi uma caixa da Faber-Castell, foi uma caixa da Bic. Eu me senti extremamente ofendido. Sério, R$ 30 uma caixa de lápis de cor, 24 cores da Bic? Ah, pelo amor de Deus, né, meus amores? Até porque, tipo, eu tava com uma conversa com uma outra amiga, depois que gravei esse podcast e tal, comprei meu livrinho, eu fiquei conversando com ela sobre qualidade de lápis de cor. Porque justamente nessa coisa de voltar a desenhar, voltar a pintar, a gente ficou voltando e lembrando as nossas memórias de escola e lembrando de coisinhas básicas assim que, bom, compunham o nosso dia a dia, né? E daí ela lembrou que, enfim, quais a gente fez um ranking dos melhores materiais escolares de acordo com as marcas. Daí a gente chegou assim à seguinte escolha. Quando a gente fala em caneta, caneta tem que ser Bic, porque a caneta Bic ela é incrível, ela é versátil, ela é barata, ela cumpre muito bem o papel dela, a tinta não vaza, é incrível. Caneta tem que ser Bic, não tem que ser nenhuma outra marca, não. Mas aí quando a gente fala de lápis a gente entrou assim num confronto, não sabendo qual que é o melhor lápis de escrever. Porque eu pensei assim, tem 2 grandes lápis de escrever da minha vida que marcaram a minha vida. Um é aquele da Faber-Castell, que tem aquelas borrachinhas antiderrapantes. Aquelas borrachinhas que eu nunca vi necessidade nenhuma, porque nunca fui escrever uma coisa num caderno e o lápis escorregou na minha mão. É claro, uma vez o lápis pode ter escorregado? Pode, mas não chega a ser um problema ao ponto que eu vou falar, nossa, eu preciso de um lápis com borracha antiderrapante. Eu até lembro que na propaganda da Faber-Castell, eles tinham 2 criancinhas que faziam cabo de guerra com lápis. Eu falei, gente, quem que vai fazer isso? E sem falar o perigo, né? Se o lápis estiver apontado e a criança do lápis apontado ganhar o cabo de guerra, ela vai fincar aquele lápis no coração dela. Vai ser muito perigoso, mas enfim.
Essa foi a primeira opção de lápis, né? Que eu e a minha amiga Aline, beijo Aline, a gente acabou decidindo. E, bom, daí a gente ficou tal. Mas tem outro lápis muito bacana que eu gostava muito, que era o lápis de escrever da Bic. Que sabe aquele lápis verde que ele entortava? Ele era muito flexível, ele nunca quebrava a ponta, era impressionante. Nunca quebrava. Você conseguia escrever ele, olha, até ele ficar um toco, tá ligado? Porque ele nunca quebrava a ponta. Você tinha que lembrar de apontar ele, porque senão, meu querido, você ia escrevendo com ele assim, com a letra grossa do caramba, com uma fonte 85, né? Por causa que o lápis, quando você acaba de apontar, ele fica fininho, fica uma coisa bonita de se ver, né? De se escrever. E depois, quando vai passando o tempo, ele vai ficando grossinho, você vai ficando, eita, que letra feia. E não é letra feia, só você tem que apontar o lápis, né? Mas enfim, o lápis Bic era sensacional. Eu adorava fazer aquela brincadeira do lápis borracha com ele. Porque não é que nem os outros lápis, assim, o da Faber-Castell ele era durinho. Por mais que a brincadeira do lápis borracha não era de fato você entortar o lápis, mas assim, você criar uma ilusão de ótica, você ficar mexendo ele numa velocidade que você ficava, nossa, parece uma borracha. O lápis da Faber-Castell ele tinha todo um encantamento, porque ele entortava de verdade. Daí você ficava, meu Deus, gente, isso aqui tá transcendendo. Que loucura, né, gente? Você já entrou numa brisa dessa? De falar de material escolar? Não dá, né? Mas enfim, quando a gente chegou no debate de qual seria a melhor marca de lápis de cor, a princípio a gente falou Faber-Castell. E eu concordei plenamente com ela. Sério, Faber-Castell tem lápis de cor muito bons. E agora que eu tô pintando com o da Bic, eu tô sentindo falta de um Faber-Castell. Porque, não sei, da Bic você tem que pressionar muito, fazer muita força na hora de pintar o desenho. E é ruim, né? Porque cansa. Tô com bolha na mão de tanto pintar o meu livrinho. E, enfim, cansa, né? Enfim, Bic, melhore. Na questão do lápis de cor, porque caneta você é maravilhosa. E, bom, continuando a falar, né, por que que Faber-Castell é incrível? Porque era gostosinho de pintar, tinha várias cores, as cores eram bonitas, borracha antiderrapante, que eu nunca entendi, mas enfim, tinha uma experiência legal, é muito bacana. Só que até que passou uns dias dessa nossa conversa no WhatsApp, eu fiquei, mano, Faber-Castell não é a melhor marca de lápis. E sabe qual que é a melhor marca de lápis de colorir? Eu também não sei. Agora você me pergunta, como assim você não sabe? Você sabe que tem uma melhor e não sabe qual que é? Exatamente, eu não sei qual que é essa marca. Eu só sei que assim, quando criança, eu morei numa cidade no norte do Paraná chamada Londrina. E Londrina é assim, é a segunda cidade do Brasil com maior número de imigrantes japoneses, assim. É São Paulo, Londrina e Maringá, assim, com o maior número de japoneses no Brasil. E também morei em Maringá também, tá? Pré-adolescência passei toda em Maringá. E daí, enfim, né, tava tal, e quando eu era criança, eu estudando em Maringá, perdão, em Londrina, nos colégios de Londrina, é, eu tive vários amigos japoneses, assim, quer dizer, não que eles eram vindos do Japão, mas assim, com etnia japonesa, sabe? Olho puxado, família japonesa, que sempre tem um primo do Japão que traz brinquedo pra ele, sabe? Isso sempre foi uma coisa muito comum, assim, na minha infância. Ter, tipo, 5 amigos japoneses na sala de aula e eles sempre têm um parente no Japão que sempre trazia coisas e o material escolar deles era sempre diferente, porque tinha coisas do Japão e era muito legal, assim. E eu lembro que todas as crianças japonesas, tipo, todas, assim, de toda a minha vida escolar, tinha um lápis de cor diferente. Eu não sei que marca que era, e eu também imagino que seja uma marca do Japão, porque só crianças japonesas que tinham aquela marca de lápis. E era tão gostoso, eu adorava. Sério, eu lembro muito que eu adorava pedir lápis emprestado pra Paulinha, que era a menina que estudava comigo, porque o lápis dela era gostoso de pintar. Não sei explicar, sério. Parecia. Não sei, quando você pintava, parecia aqueles lápis de maquiagem que daí e ele tinha uma cor bonita e ele fazia uma textura no papel muito legal, sério. Eu nunca entendi muito de material escolar e, sabe, essas coisas de desenhista. Eu não sou artista, eu não sei qual que é o melhor lápis para desenho, não sei nada dessas coisas. Mas eu lembro que eu tinha uma experiência muito agradável com esse lápis. E essa curiosidade, né? Porque só crianças japonesas tinham. Enfim, você sabe desse lápis que eu tô falando? Você aí que tá me ouvindo já viveu alguma experiência assim dessa? De tipo, mano, sim! Tinha um japa na minha sala que tinha aquele lápis, não sei o que, nananana.
Se você souber, tiver aí, compartilha comigo, que às vezes eu sou o único que tô vivendo essa pira e não tô sabendo, né? Então, enfim, se você tiver, souber mais informações sobre isso, compartilhe que eu vou querer saber. Mas enfim, dados os updates da gravação do nosso último episódio, nosso primeiro, aliás, do CovaCast, vamos começar o tema de hoje. O tema de hoje que é um tema polêmico, que é a minha relação com o funk. Aleatório, né? A gente vai de lápis de colorir pra funk. Enfim, é uma situação completamente contraditória. Contraditória não, mas enfim, extremamente aleatória, né? Por que eu tô falando de funk? Porque eu tava agora conversando no Instagram com a minha amiga Cícera, inclusive, beijo Cícera, maravilhosa. E, e daí eu compartilhei com ela a seguinte informação. Hoje, dia 28 do mês 5 de 2020, eu odeio funk. Sim, eu odeio funk. E é muito engraçado ter essa opinião agora em 2020, pelo seguinte motivo. Porque ao longo do tempo, a opinião popular, e quando eu falo popular, eu não falo assim do povo em geral, eu falo assim da minha realidade, que é uma pessoa de classe média, branca, e, bom, eu acho que tá bem resumido. Na minha realidade, teve algumas eras do funk, assim. Tinha a era de quando eu era criança, pré-adolescente, que funk era uma porcaria, que as pessoas ficam ouvindo essa música de merda, sabe, e tinha uma posição muito agressiva, uma opinião muito agressiva em relação ao funk, que muitas vezes era gerada até pelas discussões que a gente tinha em sala de aula, que, sei lá, eu lembro da minha professora de português que odiava funk, que achava uma baixaria e falava mal, e falava, por que as pessoas não ouvem Vinícius de Moraes? E, gente, é claro, nada contra o Vinícius de Moraes, mas assim, tem momentos, né? Você não vai numa balada pra ouvir Vinícius de Moraes, né? Pelo amor de Deus. Só que naquela época eu era criança e não entendia isso, porque eu nunca fui numa balada, não sabia que música tinha lugar pra se ouvir, né? Com o tempo a gente vai criando, né? A gente vai desenvolvendo o nosso pensamento e a gente sabe, não. Tem músicas que são legais para se ouvir enquanto você está lavando a louça, tem músicas que são legais de você ouvir enquanto você está caminhando, enquanto você está pedalando, enquanto você está lendo. Tem várias situações e cada situação pede um estilo de música diferente, não é mesmo? E festa, não dá para você fazer festa com Vinícius de Moraes. Só lembro que, enfim, eu lembro muito de vários professores e várias pessoas influentes assim na minha vida quando eu era criança que falavam que funk era uma porcaria. E como o funk também não era tão popular assim na TV, nas grandes mídias, né? Porque hoje a gente vê funkeiros no Domingão do Faustão. Quando eu era criança tinha, mas não era tanto assim. O funk não era tão mainstream, tipo, pelo menos lembrando, né? Eu tô relativizando isso pra minha postura de menino de classe média branco, tá, gente? Não quero falar assim, o mundo todo. Não, tô falando da minha realidade mesmo, assim, não cagando regra, mas assim, apenas relatando a minha realidade. E assim a gente pode criar uma conversa aqui nos comentários, nas redes sociais, enfim, da forma que vocês quiserem. Só sei que era muito. Assim, até nas redes sociais, todo mundo falava que funk era uma bosta e que as pessoas deviam ouvir rock, porque rock era legal, rock era maneiro, as pessoas tinham que ouvir Cazuza, tinham que ouvir Renato Russo, tinham que ouvir MPB, e daí eu fiquei. Nossa, eu também não era muito de ouvir, assim. Quando eu era criança, gente, pelo amor de Deus, se você é criança e você ouve Caetano Veloso, não sei, é de uma criação muito diferente da minha, tipo, sabe? Porque pra mim, eu enquanto criança, o que eu ouvia? Eu ouvia Xuxa, eu ouvia Eliana. É claro que eu também ouvia as músicas que faziam sucesso na época, né? Eu também ouvia rádio, né, gente? Então, um César Menotti e Fabiano, né? Aquela, eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu preciso que seja você, não é meu? Eu ouvia as músicas, tinha funk também. Eu lembro quando eu era criança, nossa, gente, como eu era inocente. Eu cantava assim, com felicidade no meu coração, a seguinte música. Beijo na boca é coisa do passado, agora a moda é namorar pelado.
Ai, gente, socorro! Sim, eu cantava essas músicas quando era criança. Gente, que absurdo, né? Ai, ai, isso me fez lembrar aquela cena do programa da Xuxa, que era. Ela chamou uma cantora, acho que o nome da cantora era Gillette. Sim, Gillette. Dá um Google depois. E essa cantora é uma cantora internacional e ela canta uma música que a tradução é Não Gosto de Homem com Pinto Pequeno. E ela tava cantando assim no Xuxa Park, tá? Sabe? Tipo, mano, é um programa infantil. Como você traz uma mulher que canta Don't Want a Short Dick Man? Socorro, sério. A Xuxa é maluca. Mas enfim, né? Quem nunca cantou uma música proibida quando era criança, né? Porque essa coisa da mídia, da cultura, vai massificando. Ainda mais hoje, né? Quanta criança que não canta os funk de hoje que chega até a me assustar um pouco às vezes. Mas enfim, vamos continuar aqui a história. Onde que eu tava falando? Eu vou me perdendo nas narrativas, né? Você já me conhece. Em segundo episódio você tá me ouvindo aqui, ó. 16 minutos desse podcast. Com certeza vocês já me conhecem, já sabem que eu vou me perdendo. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu tentar resgatar. Eu era uma criança, eu cantava funk. Ah, sim, tava falando dos ritmos de música que eu ouvia, né? Eu ouvia High School Musical. Eu não ficava ouvindo Caetano Veloso, mas não gostava, assim. Eu sempre fui uma criança que eu gostava muito das músicas de criança. Eu lembro que eu gostava, que eu colocava, ouvia High School Musical o tempo todo, ouvia Hannah Montana, ouvia essas músicas assim. E daí, acabou que no colégio eu percebi que a galera tava deixando de gostar dessas músicas. Que essas músicas passaram não eram mais legais, assim. Não era que nem na época de High School Musical, que todo mundo gostava, cantava, não. Começou a lançar um certo ranço. E eu acho que isso é normal, né? Toda vez que tem um grande produto de mídia que ele é vendido a todo instante, todo mundo ama, passados uns 2, 3 anos chega o ranço, e daí todo mundo odeia, não sei o quê. E quanto é que eu, que tinha uma coleção com CDs, DVDs de High School Musical, vendi tudo no Mercado Livre, porque, sei lá, tinha ranço daquilo, criei ranço daquilo, vendi. Hoje me arrependo completamente, porque eu adoraria ter a coleção até hoje, mas enfim, né? Coisas materiais a gente se desfaz. E e daí, voltando a essas coisas do colégio, começou a moda da. Sabe, acho que você já deve ter passado por isso. De uma menina da tua sala que tem violão e ela sabe tocar violão, e daí todas as confraternizações do colégio, festinhas, enfim, ela traz o violão pra escola, e daí vocês ficam tocando violão e cantando música, e daí todo mundo só cantava, sei lá, Renato Russo, né? E foi uma época que eu comecei a ouvir muito Renato Russo, porque por influência dessas minhas amigas, né? E comecei a gostar, tipo, porque a música é boa, sabe? Mas é coisa de época, né? Cada época a gente gosta mais de um ritmo ou de outro. Comecei a ouvir muito Cazuza, comecei a ouvir muito Ney Matogrosso e gostava muito. Foi uma época que eu gostava muito de MPB. Hoje não gosto tanto. Hoje não gosto tanto, sério, até quando alguém puxa um é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A música é linda, conta uma história maravilhosa, mas dentro de mim vem um certo ranço. Não sei por quê, não sei, eu acho que são fases da vida que a gente vai amadurecendo e... Amadurecendo não, mas assim, a gente vai vivendo a vida mesmo, sem um caminho pré-determinado, mas assim, na aleatoriedade, de forma que tem uma época que a gente acha maravilhoso uma música e outra que a gente fica, tá, interessante. Só sei que nessa época eu achava muito, nossa, eu sou cult, então funk não é pra mim. Não é pra mim funk. Aí eu já tava na pré-adolescência. Assim, com esse julgamento de valor, assim, na época era o que? Era 2014, gente. 2014 tava tendo Copa do Mundo no Brasil. 2014 as pessoas estavam putas com a Dilma. 2013 teve manifestação. 2014 era a galera falando não vai ter Copa. Era a galera xingando a Dilma por ter gastado milhões de reais em obra da Copa do Mundo e denúncia de corrupção de obra superfaturada. Era esse mais ou menos o posicionamento da época, né? E tudo uma coisa assim de questionar o poder, de se sentir superior, assim, às vezes, de uma prepotência que existia muito naquela época, pelo menos aos meus olhos na época, né? E, enfim, as pessoas, até o grito, né, de fora, a Dilma estava começando a crescer naquela época,
E só sei que eu tinha esse posicionamento, né? Porque acho que é tudo um conglomerado, né? Pra você, na época, o pensamento era que, tipo, se você quer criticar o governo, você tem que ser uma pessoa culta. E uma pessoa culta não é uma pessoa que ouve música popular, assim, tipo funk. É uma pessoa que ouve um Chico Buarque. É uma pessoa que ouve o Renato Russo, que ouve um Legião Urbana, o Papa é Pop, qual que é o nome daquela banda? Engenheiros do Havaí, que mais? Que outra? Paralamas do Sucesso, enfim, você entendeu o tipo de música que eu tô falando, sabe, vendia-se essa imagem de que para você criticar o governo você tinha que ter cultura, o que é uma noção toda errada, né, gente? Que cultura não é algo que se tem, é algo que se vive. Não existe pessoa culta, existe pessoa que vive as suas experiências com os produtos de mídia que convive, enfim. Só sei que, bom, eu fui crescendo, né? A partir do momento que eu atingi a maioridade, eu comecei a sair pra ir pra balada, enfim, em festas, de forma que eu comecei a gostar de funk. Chegou 2016, 2017, 2018, gente, eu comecei a gostar, e tudo culpa da Anitta. Porque assim, na época ali que eu tava na pré-adolescência e tal, eu gostava assim do Cazuza, eu gostava, mas eu adorava música pop. Então assim, a Lady Gaga, Katy Perry, amava e amo até hoje. Ou até hoje, minhas Madonna aqui, ó, defendo com unhas e dentes. A Ariana Grande tocava naquela época? Tocava. Tava começando, mas tocava. Adorava música pop. E a Anitta tava ali, ó. Começou como funkeira, naquela época eu não gostava dela funkeira, porque era um absurdo, né? Eu acho que todo mundo aqui, ó, já dançou o Show das Poderosas, mas falava mal do Show das Poderosas na época do Show das Poderosas. Eu tenho certeza, certeza. Eu lembro que eu falava mal da música. Mas daí eu fui num acampamento. Se você já for nesse acampamento, me fala aí pra mim. Chama NR, Nosso Recanto. Inclusive a VTube gravou uma novela no acampamento, eu achei o máximo. E lá tinha umas festinhas assim pra pré-adolescente e eu dancei Show das Poderosas nela, nas festas de 15 anos eu dançava, mas eu militava horrores contra funk. Era, nossa, que passado cruel. Só sei que, meus amigos, 2016, a Anitta me fez gostar de funk. Vai malandra, eta louca, vai mexendo com o bumbum, né? Mas enfim, eu fui gostando, não sei o que, tum 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 tum, tum 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 tum, pra mim você é a número um, tum 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 tum. Adorava Jerry Smith, nossa, adorava mesmo, carnaval, adorava. Só sei que foi passando o tempo e eu fui deixando de gostar de funk, sério, tipo, hoje, meus amigos, eu não sei, não sei, até a conversa que eu tava tendo com a Cícera hoje, é que eu olho pro funk de hoje, tá? Eu acho ele muito sem graça, assim, tipo, parece que toda vez que eu vou pra uma balada, é que as baladas que eu vou não toca funk. Toca, tipo, pop, daí uns funk que é meio pop, tipo Lecha, tipo Glória Groove, que é funk, mas não é, porque tá disfarçado ali de pop, porque tem uma coisinha assim de outro ritmo, uma Pablo Vittar que às vezes tem uma batida, mas não tem, sabe? Às vezes uma Ludmilla que é funk, mas também tá mais no pop do que no funk. Mas quando eu vou ouvir, tipo, sei lá, sabe esses rolês que tem, às vezes até tipo na rua, que acontece de noite, que daí chega um cara com uma JBL e fica 2 horas tocando a seguinte batida. E é 2 horas a mesma batida. E o pior, nem é numa qualidade de áudio boa, é estourada e é propositalmente estourada. É uma coisa assim que eu acho um absurdo e as pessoas ouvem por horas e eu fico surtando. Meu Deus, como que as pessoas aguentam ouvir isso? Sério, vem um ranço assim em mim. E não é aquele ranço militudo da época de 2014 que eu falava, não, porque funk é uma porcaria, porque você tem que ser só culta. Não, foda-se, as pessoas ouçam aquelas músicas que elas quiserem. É só porque me irrita essa música. Tipo, é só um sentimento assim, natural, assim, sabe? Não gosto, sabe? Só não gosto. Enfim, vem essa relação comigo de eu não gostar de funk. E eu fico, por que
como assim? E daí eu fico, será que eu não gosto de funk ou o funk que caminhou pra um caminho que eu não tô gostando? Porque eu até hoje, eu gosto de um Vai Malandra. Eu gosto do tudo pra mim você é o número um. Eu gosto da Glória Groove lá do Bumbum de Ouro. Eu acho que não fui eu que deixei de gostar de funk, foi o funk que foi pra um caminho estranho, assim. Sabe? Tipo, todas as músicas tem gaiola, e baile da gaiola, e baile da Colômbia, e baile, não sei o quê. E daí isso é tudo aquela variação do tan 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 tan, tá em todas as músicas. E também muito a relação que as músicas de funk agora estão tendo com arma. É claro que quando eu era criança também tinha o rap das armas lá. Para pa 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 para pa pa para pa 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 para tará 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 claque bum para pa 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 pa. Naquela época também tinha música com arma, mas ali era uma crítica social, ali era uma parada mais desenvolvida. Agora você tem tic tic tac tac tic tic glock toc, ela vai dançando, sentando na minha Glock. Não sei, isso me dá um medo. Gente, por que que alguma pessoa tá tendo tesão em imaginar a cena de estar sentando em uma Glock? Gente, imagina o perigo disso. Enfim, tem uma amiga minha, outra Aline, né? Eu já falei de uma Aline, agora tô falando da outra. Beijo, Aline. Eu conto essa história o tempo todo que eu fico assustado e ela fica rindo da minha cara. A Aline é uma pessoa que ama funk. Se ela estiver ouvindo essa parte do podcast, ela vai me matar. Porque assim, sério, não sei, uma relação com armas e entorpecente e não sei que me deixa uma vibe negativa que fala assim, não gosto dessa música. Quanto é que às vezes quando eu vou pra balada, quando eu ia, né, gente? Porque agora com pandemia não tem balada, né? Tinha uma época que eu ia muito, ia tipo 4 vezes por mês, assim. E depois fui diminuindo a vontade e tal. Mas saudades, né, gente? Saudade de bater cabelo, saudade de dançar uma Lady Gaga, vontade que eu tô de dançar cromática na Givago, mas não pode, né? Vai fazer o quê? Só sei que o funk foi me enjoando, né? Às vezes de forma que quando eu ia pra balada, eu até me lembro que quando eu tava, sei lá, na 1007, a outra balada de pop que toca aqui em Florianópolis, tem várias pistas, assim. E acaba que, tipo, a maior pista é lá do fundo. E daí no meio tem umas cadeiras, assim, umas poltronas que é pra galera se pegar. Praticamente é isso. Ou às vezes ficar sentado um pouco, tomar um ar não, porque é um lugar fechado. Mas tem um lugar pra sentar ali, basicamente, tem uns sofazinhos ali. E acontece que as melhores músicas tocam lá no fundo. Daí eu fico lá embaixo dançando, sei lá, Lady Gaga, dançando Mariana Grande, dançando, sei lá, Black Eyed Peas, que de vez em quando toca. E fico lá de boas, tal, tranquilo, me divertindo, gostando, beijando alguém e tal, maneiro. E daí quando começa a tocar funk, eu já vou assim, me despedindo da galera, já vou me soltando do grupo, falando, ai, vou no banheiro, caramba. Eu subo as escadas e vou naquela parte dos sofazinhos e fico sentado assim, mexendo no celular, tomando uma água às vezes, sabe? Tipo, só descansando um pouco e porque não tô com vontade de dançar funk. É basicamente assim, não sei. O ranço se evoluiu nessa forma, de maneira que quando começa a tocar uma música que eu não gosto, eu simplesmente vou pra área do sofazinho, fico sentado, às vezes até de perna cruzada, esperando tocar uma música que eu goste. Daí, assim, quando começa a tocar uma música pop que eu percebo do começo da batida que vai tocar e que vai ser maneiro, eu saio da minha pose, assim, de madame, que eu fico na cadeira, que lá tem uma cadeira, um trono, assim, sabe? E eu fico naquele trono, assim, esperando, mexendo no celular, com perna cruzada, como se fosse bem uma madame, assim, uma diva pop, dentro do camarim, esperando ser chamada pra cantar. E eu fico nessa posição até que começa o barro, mulher. Daí eu desço pra pista e arraso como se eu estivesse num palco e todas as pessoas daquela balada fossem os meus dançarinos, né? Foi tudo contratado pra minha performance. Enfim, a conversa foi boa hoje, rendeu, né, gente? Socorro. A gente já tá quase batendo aqui os 30 minutos de programa e essa é a duração dele mesmo, né? Eu não quero que ele estoure o tempo, então agradeço muito você ter ouvido até aqui. Dá o seu like, comentário, deixa tudo aqui embaixo e me segue nas redes sociais, tá bom? @Bruno Kovaleski no Instagram. Bruno, você já sabe como escrever. Kovaleski é Kovaleski.
E muito obrigado, sério, pela sua audiência mesmo, tá bom? Sério, a gente vai tendo programas aqui, não vai ser todo dia que vai ter, mas sempre que tiver, vai ter. Então tá. Beijo!